Então vamos começar o nosso dia, quer dizer, vamos começar o vlog, porque o dia já começou faz tempo, já fui pra academia, já fiz minhas atividades físicas e tal. Quer dizer, a gente vai fazer mais atividades físicas, né? Porque agora eu vou no mercado. Não, nem tanto, porque eu não vou andar muito. Hoje o mercado é bem rapidinho. Hoje não é Costco, hoje não são super compras no Costco em quantidade. Hoje eu vou no mercado normal, mercado tradicional, que não é por atacado, porque tem coisas que eu não acho no Costco e eu tenho que comprar lá. E então eu tô indo especificamente para duas coisas. Só duas coisas. É óbvio que a gente vai acabar trazendo mais. Quer dizer, não sei, eu não tô com vontade de comprar nada além dessas duas coisas. Bom, eu tenho que comprar arroz integral, porque no Costco não tem. Tava tendo um arroz integral muito bom e barato, que eu tava comprando sempre, parou de ter. E também eu tenho que comprar farinha de trigo integral, porque acho até que tem no Costco, mas eu nem me meto na parte de farinha, porque, tipo assim, é saco de 20 quilos, nem cabe em casa. Se eu trago a farinha do Costco, eu tenho que expulsar o marido de casa, porque não tem espaço para os dois. Então, não dá para comprar lá. E aí eu vou no mercado comprar isso. Talvez eu passe na Larama rapidinho, mas também não posso prometer mostrar tudo, porque eu não vou muito. E aí a gente vai continuar com o dia. Hoje é um dia de pequenas coisinhas aqui e ali. Eu tenho que, na verdade, fazer isso que eu tenho que comprar, eu quero fazer massa integral hoje para deixar em casa congelado e tal, então por isso eu preciso da farinha e tal, mas enfim, a gente vai resolvendo as coisas. E o que mais que eu tenho para falar? Acho que só isso. Vamos começar. Ah, tá. Se você é novo aqui, que mal educada que eu sou, nem me apresentei. Muito prazer. Eu sou a Luciana Couto. Eu compartilho minha rotina para lhe inspirar a ter uma vida mais bonita com ideias simples. E bom, e bem-vindo ao vlog. E a gente vai no supermercado e eu vou trazer você comigo porque normalmente às quartas eu vou ao supermercado, eu vou ao supermercado maior, normalmente, compro mais coisas, mas independente de onde eu vou, eu levo você comigo. Então, vamos lá! E no caso de você estar se perguntando por que a gente sempre compra ou come arroz integral e a gente faz, as coisas que eu faço com farinha integral, porque a farinha integral e arroz integral e tal, tem mais fibras. É um pouco diferente da branca, porque ela tem mais fibras, ela tem até um pouquinho mais de proteína, mas a grande vantagem dela é que ela tem mais fibras, então o nosso organismo demora mais tempo para digerir, tem mais trabalho para digerir. O grande problema do arroz branco e do macarrão branco é que você come, seu organismo digere muito rápido, porque é um carboidrato simples, e você fica com fome muito rápido. Então assim, a gente dá preferência para sempre ter arroz integral ou massa integral. No caso, eu compro farinha integral se eu faço alguma sobremesa, alguma coisa, por causa disso. Porque tem muita gente que até fala, mas às vezes o arroz integral tem mais calorias do que o branco e tal, e sim, mas essas calorias extras são as fibras. E às vezes não é uma questão de caloria em si, não adianta nada a gente comer menos calorias se a gente vai ficar com muita fome depois e vai acabar comendo, vai acabar compensando isso. Então, assim, não acho que existam alimentos que sejam não saudáveis ou saudáveis. É tudo uma questão de equilíbrio na alimentação. Vocês que acompanham o vlog sabem que a gente come de tudo, principalmente fim de semana. A gente vai para restaurante, come o que a gente quiser, toma vinho e tal. Mas durante a semana a gente tenta equilibrar bastante, até mesmo para a gente poder fazer essas estripulias no fim de semana. E uma das regras que a gente segue é de sempre que a gente pode, a gente dá preferência pro arroz integral e pra farinha integral. Enfim, é uma troca muito simples que a gente pode fazer. Eu gosto dos dois, então para mim não tem nenhum problema. É uma troca muito simples por um benefício que, assim, a gente vê o resultado. A gente come bastante carboidrato, que aliás, isso é outra coisa, assim, eu sou contra isso de cortar carboidrato. Carboidrato é importante, carboidrato é energia. Eu sei que tá na moda cortar o carboidrato, não corto carboidrato. Eu acho que é só uma questão da gente escolher bem esses carboidratos, assim, que a gente consome.
carrinho grande. Tem que levar carrinho grande mesmo. A gente tem que levar farinha. Não dá pra levar farinha na mão. As tulipas estão caras. R$14,99. Tá cara hoje. Nossa, é alguma coisa daqui. Cris pediu... Ah, tá barato o morango. Acho que vou levar morango. Acho que vou levar morango. Tá barato. Deixa eu ver qual que tá mais bonito. Esse aqui tá mais bonito. A gente podia pensar em alguma coisa, né? O que eu posso fazer com morango? Uma torta? Deixa eu ver o que temos aqui. Mas já peguei uma coisa que não estava na lista, né? Falei que não ia comprar nada a mais. Ah, goiaba. Acho que vou levar goiaba pro Cris, que ele gosta. Goiaba. Eu queria ervas, mas ervas plantadas. A planta da erva, não a plantada. Na verdade, primeiro ela é planta, depois ela vira a erva que a gente tem em casa, né? Só tem erva já colhida. Eu queria plantada para levar. Ah, ali acho que tem. Vamos ver. Vamos ver o que temos aqui. Cebolinha. Ai, tomilho. Eu adoro tomilho. Eu queria manjericão e orégano. Rosemary. Aqui. Alecrim. Tomilho eu gosto também. Mas eu tô achando que esses daqui são grandes pro meu pote. Eu queria botar todos no mesmo potinho. Eu queria menores. E também não tem preço aqui. Eu queria saber o preço. Eu tava esquecendo a banana do Cris. Ah, manjericão. Mas tô achando meio caro. R$6,99. E não é orgânico. Às vezes eu acho mais barato e orgânico. Então não é hoje que a gente vai levar. Isso daqui, ó, eu nunca experimentei, mas já vem tudo completinho pra você fazer a sopa. Tá vendo? Tem vários tipos de sopa. Já vem todos os ingredientes. Você só ferve. Aliás, tem feijão. Tem uma com feijão. Será que você... Imagina que você deve ter que fazer na panela de pressão isso daqui, né? Ah, é um chili. Interessante. Aliás, eu vi aquela sopa. Me deu vontade de comprar feijão. Que é outra coisa que eu não encontro no Costco. Aliás, eu tava comentando quando eu vi a sopa que eu falei, ah, deve precisar de panela de pressão. É porque, né, no Brasil a gente sempre tem panela de pressão em casa, mas aqui não é algo comum ter panela de pressão. Não é comum as pessoas terem, tanto que aqui as pessoas compram normalmente o feijão assim, ó, em lata, tá vendo? Tem muito feijão em lata. Tudo isso daqui, ó, é feijão em lata. Mas aqui, ó, porque as pessoas não cozinham o feijão, não tem feijão, você não tem panela de pressão em casa. Então, por isso que é difícil, às vezes, no Costco não tem feijão assim, de grão. Pra você ter uma ideia, ó, só tem 2 tipos aqui. Esse de cima é feijão? Não, é lentilha. Só tem 2 tipos, e isso tudo de feijão em lata. Agora sim, chegamos no arroz. Esse daqui, esse é... E só para você ter uma ideia da diferença, esse daqui é R$11,48, tem 2,2 kg. O que eu comprava no Costco tinha, acho que, quanto é que era? Acho que era 10 quilos e era $9,99, $10. Olha a diferença, por isso que eu adorava comprar no Costco, mas não tem mais. Farinha. Vamos ver, temos essa. A gente tem muito tipo de farinha, peraí. Acho que é essa daqui mesmo. Nossa, farinha integral. Acho que pegamos tudo que eu precisava. Pelo menos tudo que eu vim pegar, né? Só vim atrás do arroz, a farinha, a banana que o Cris pediu. Podemos ir pra casa. Quer dizer, não pra casa, a gente ainda vai na Dollarama ainda. Agora vamos lá na Dollarama. Rapidinho. Precisava de um negócio desse. Chegou assim no KitchenAid por causa da cor. Vamos ver os pratos que temos dessa vez. Acho que não tem nenhum novo, não. Aliás, reconhecem esse daqui, ó? Sim, esse prato bonito que eu uso às vezes. Comprei aqui na Dollarama. Olha que bonito esse. Devia levar. Quanto é que tá? $3.
problema é que ele é da mesma cor que o outro. Eu já tenho que começar a pensar em espaço. Não tem muito espaço mais. Que bonitinho. Ai, gostei das cores desse daqui, olha. Pastel. Olha que bonitinho. Olha que legal, ó. Comidinha pra plantas e flores. Flores e rosas, mas as rosas não são flores? Acho que eu vou levar isso. Nossa, olha que legal pra colocar, organizar coisinha de artesanato, às vezes tricô e tal. Olha só, que gracinha. Só bandeja com espelho. Normalmente essas bandejas são tão caras. $5. Tem mais aqui. Linda essa. $5 também. Diffuser. Ah, precisando de um. O Cris roubou o meu. O problema que eu tenho com esses diffuser é que eles fazem muito barulho. Eu queria um que fizesse menos barulho. Tá sem preço esse. Mas tá aberto. Ah, é meio feio. Parece tão bonito na caixa. Outro ali. Isso não tem fio? Ah, é um cabo USB. Podia ter um que tivesse tipo uma bateria, né? A gente pudesse carregar pela casa. Ai, olha que legal. Pra você fazer com gesso, pra você tipo carimbar ou estampar a mão. Ou então a pata do cachorro. Oh, pena que a Cira não tá mais com a gente, senão eu ia levar pra fazer com ela. Vamos ver as coisas de Páscoa. Que bonitinho. Eu queria uma cestinha tipo essa, mas menor, pra colocar chocolates pra Páscoa. Não sei se é essa. Acho que essa é muito grande. Talvez assim, $3. Ai, um unicórnio, que bonitinho. Mas talvez mais tradicional, né? Não sei. Ai, que bonitinho esses. Mas esses já são pequenos demais. Que bonitinho. Lindo. Ai, toma cuidado. Que bonitinho. Ai, que legal, vela em forma de coelhinho da Páscoa, em forma de ovinho também. Até minigame tem aqui. Não dizer que eu não penso em você. Maravilha, muito bom. Lembrei de você. Ah, posso comer? Será que tá verde? Não sei, não entendo de goiaba. Parece que tá verde, mas ele está assim, mas não tá. Deixa eu ver. Olha isso aqui. Vou comer então. Acabei de lembrar que eu deixei iogurte fazendo ontem e esqueci. Eu tinha que ter tirado hoje de manhã. Será que estragou? Vamos ver. Acho que não. O cheiro tá bom. Se este vlog foi postado e vocês estão assistindo, é porque não estava estragada. Pronto. Um dos motivos para eu ter ido comprar farinha integral hoje, quer dizer, eu sempre compro farinha integral e como eu faço pizza todo domingo, eu sempre tenho e como tá por acabar, eu com certeza ia comprar do mesmo jeito. Então, tipo assim, e sempre que eu compro farinha, eu compro farinha integral. Mas, de qualquer maneira, hoje tem um motivo especial, digamos, um motivo extra. Eu achei que tivesse aqui o meu bowl da batedeira. Mas tudo bem, tá na máquina de lavar. Hoje eu quero fazer massa e eu quero fazer numa quantidade razoável para eu ter hoje à noite e também para congelar um pouco e ter para outros dias. Eu comprei um acessório da KitchenAid
que não é oficial da KitchenAid há uns meses atrás, usei 1 ou 2 vezes e gostei pra caramba e não sei por que eu não usei de novo, mas eu já vou usar. Eu tenho, que aliás até comentei naquele vídeo há muito tempo atrás, naquele vlog, que eu tenho o abridor de massa oficial da KitchenAid, que é aquele rolo, aquela prensa que a gente coloca em frente da KitchenAid e abre, corta o fettuccine ou espaguete e tal, e eu não gosto tanto. E eu comprei esse que não é oficial da marca e eu gosto bastante. Assim como o meu moedor de carne também, que eu faço linguiça nele, não é da marca e eu gosto mais do que as coisas da marca. Mas enfim, então hoje eu vou fazer isso, vou misturar a massa, deixar descansando um pouquinho. É sempre bom a gente deixar pelo menos uma meia hora, até 1 hora o ideal, né? O ideal seria 1 hora, deixar descansando um pouquinho antes da gente abrir a massa. E como eu falei, hoje de manhã eu vou fazer com, eu sempre tento fazer com, esqueci a palavra, com farinha integral, porque é mais saudável. Não é que é mais saudável, tem mais, eu sempre tento fazer com farinha integral, porque traz mais benefícios, traz os benefícios que eu procuro, ou seja, sacia mais, traz fibras, é sempre bom a gente trazer bastante fibra para nossa alimentação. Então eu faço assim. Só que o que acontece? A farinha integral, ela é um pouco mais difícil de trabalhar. O glúten é um pouquinho mais difícil de desenvolver, ele demora um pouco mais. Então, normalmente se você vai fazer pela primeira vez alguma coisa, massa, né, o macarrão, uma massa de pizza, eu diria começa com a branca e vai substituindo aos poucos. Hoje, por exemplo, eu vou fazer meio a meio. Eu vou usar metade farinha integral e metade farinha branca para ajudar no processo, porque eu ainda não posso dizer que eu sei muito bem usar a máquina e que eu faço massa super fácil. Eu ainda estou no processo de aprendizado, aprendendo quais as proporções, porque tem outra coisa também. Cada cozinha é uma cozinha. De acordo com a temperatura, da umidade, sabe, de como é a sua cozinha, você vai ter uma receita, você vai ter um processo diferente do meu, porque você vai precisar de tempos diferentes, um pouquinho mais de água, um pouquinho menos e tal. Então é sempre bom a gente se acostumar com a nossa cozinha. E até eu me acostumar, até eu saber exato, eu tento fazer metade, mas a gente já traz os benefícios da farinha integral, a gente já traz fibras pro prato, a gente traz até um pouco de proteína também com essa farinha. E bom, e vamos lá começar, que eu ainda tenho que deixar a massa descansando, como eu falei. Janela aberta, vento devagar, farinha branca voando no ar, relógio esquece de andar, cê ri de mim. Bom, eu tô vendo que a massa não tá dando liga, acho que tá muito seco, acho que eu botei muita farinha, então eu vou colocar mais um ovo. Tentando misturar, tira o anel, enrola a manga, mão na massa, casa espanta. Agora, quando eu vejo que já virou uma massa só, é que eu começo a contagem da... Ai, como se diz? Esqueci a palavra. De sovar. Eu vou sovar, eu vou deixar aqui sovando na batedeira por 10 minutos. Eu sei que parece muito, mas é porque, como eu falei, a farinha integral ela é mais difícil de fazer o glúten se desenvolver. Então, o ideal é você sovar por bem mais tempo do que você sovaria se fosse massa, se fosse farinha branca. Frio na mesa da sala, a gente prova o sal, esquece da hora que passa, passar a tarde. E aí, depois, às vezes ela fica meio separadinha assim, dá 2 bolinhas, então eu gosto de, com a mão, juntar para deixar bem como uma bolinha mesmo, como uma coisa só, que eu acho que descansa melhor, sabe? Depois, na hora de abrir, é melhor. Fazendo massa, você fala. E agora eu vou deixá-la descansando aqui. Obviamente é só deixar descansando mesmo, ela não vai crescer nem nada, não tem fermento, não é uma massa que cresce, mas é sempre bom deixá-la descansando um pouco, deixar o glúten descansar antes da gente abrir a massa ou fazer qualquer outra coisa com ela. E eu vou aproveitar enquanto a massa descansa para cuidar de outras coisas. Agora eu tenho que regar as plantinhas e eu tenho que mostrar para vocês que lindas que estão as orquídeas. Lindas no plural, porque a gente tinha visto uma nascendo semana passada, uma que tinha nascido semana passada, e hoje a gente já tem 3. Ai, tem outra despontando. As orquídeas, eu achei que elas não iam voltar mais e voltaram. Foi só cuidar delas. E a roseira que tá precisando de mais carinho aqui. Tá sequinha, tadinha. A Ivy também. Pouco tempo que a massa
gruda na mão, na roupa, na lembrança. Passar a tarde em casa, fazendo massa. Seu olho segue o traço do meu erro. A massa abre torta no cortador. Você corrige rindo, vem por trás do meu ombro. E o mundo inteiro cabe no vapor. Molho simples, cheiro de tomate. Água fervendo, seu cabelo em laço. A panela canta, mas a gente nem liga. Entre uma pitada e outra eu me perco no seu abraço. Passar a tarde em casa, fazendo massa. Você falando. E agora a nossa massa já descansou por 1 hora, já tá pronta para ser aberta. Eu peguei os acessórios, né, de abrir massa que eu tenho da KitchenAid. E como eu falei, esse não é o original, mas ele é muito bom. A única coisa é que eu me confundo com qual é qual. Porque assim, a gente tem o acessório, a gente tem o acessório em si, que é isso daqui. A gente encaixa essa pecinha aqui na KitchenAid. E aqui embaixo a gente coloca as lâminas. Não seria bem uma lâmina, seria mais os moldes. E aí a gente tem todos esses moldes aqui, mas eu não sei exatamente qual é qual. Eu sei que um é parafuso, o outro é pene, tem espaguete. Mas da última vez eu achei que eu tava fazendo parafuso e na verdade eu tava fazendo espaguete. Ai, pior que eu acho que eu já joguei o manual fora. Ah, acho que tem aqui do lado. Tá. Qual que eu quero fazer? Eu queria fazer o que aqui eles chamam de macaroni, que é o que eles usam pro mac and cheese. E no Brasil a gente chama de penne, eu acho. É. Se não tem fusilli. O que você prefere, amor? É. Tá bom, vou fazer então. Então vai ser o penne. Ah, agora que eu vi que tem velocidade específica para cada um, sabia? Esse é o 6. Que a massa gruda na mão, na roupa, na lembrança. Passar a tarde em casa, fazendo massa. Se chover, que chova. Se tarde vira noite, deixa virar. Enquanto tiver massa pra abrir na mesa, tem conversa pra recomeçar. Acho que esse não tá saindo muito bom, não. O penne tá saindo aberto. Não sei porquê. Era pra ele estar fechadinho. Não tem nenhum deles fechadinho. Acho que eu vou trocar a lâmina. Fazer um mais fácil. Talvez o parafuso. O fusilli. Agora vamos testar com a lâmina de fusilli. Passar a tarde em casa, fazendo massa. Você falando pouco tempo que a massa gruda Não na tá saindo. Aliás, se você olha ali embaixo, não tá saindo em todos. Esse daqui, ó, por exemplo, não tá saindo. Eu não sei porquê. E mesmo os que saem, não parecem muito fusilli. na esperança. Passar a vida em casa, fazendo massa. Eu não terminei de passar a massa pela prensa porque tava demorando muito, é muito devagar e tem um dos buracos que não tá saindo, não sei porquê. Então eu vou guardar esse restinho dessa massa e vou tentar abrir amanhã, até mesmo porque eu quero fazer um teste pra ver se eu deixar de um dia pro outro, se fica melhor a massa, se fica mais fácil de trabalhar, porque pode ser que ela esteja precisando de descanso, ela tá com cara de que quer descansar. Então, mas já deu bastante, assim, tem mais do que a gente precisa pra hoje. Eu vou fazer um molho à bolonhesa pra gente acompanhar. Se você tá se perguntando do sal, eu não costumo colocar sal na massa quando eu faço, porque normalmente eu faço bastante e para vários dias, e eu gosto de adaptar a receita do molho que eu for fazer no dia. Então se eu tiver um molho que é mais salgadinho, sei lá, que tem bacon, que tem anchovas, alguma coisa assim, eu prefiro ajustar o sal. Então, por exemplo, hoje eu vou colocar sal quando eu cozinhar o macarrão. Você pode fazer o mesmo, ou você pode botar sal se você quiser. Também tem várias receitas, não existe receita a correta, a errada, existem várias receitas. Aliás, na Itália mesmo, dependendo da região da Itália, varia bastante
Tem região que faz com os ovos inteiros, tem região que faz só com a gema, tem região que, se eu não me engano, é só água e farinha, enfim. É até legal porque a gente pode se divertir experimentando várias receitas diferentes e, bom, e já tá tarde, já tá na hora de fazer o almoço, por isso que eu parei, não, almoço não, jantar, por isso que eu parei e então eu vou começar a cozinhar o jantar pra gente. Água ferve, pano de prato, farinha branca voa no ar. Teu olhar indo de lado, finge que sabe cozinhar. Hey, vinho aberto, taça torta, molho vermelho no avental. Bom, a massa ficou uma delícia. Assim, só o furacão Luciana passou por aqui, né? Agora a gente tem que arrumar. Mas enfim, ficou gostosa. E eu guardei parte da massa pra tentar abrir amanhã pra ver se fica mais fácil, porque foi meio chatinha, ela demora muito pra descer. Mas enfim, e o legal é que esse macarrão, ele é oco por dentro. Então ele parece pesado, mas ele não é. Ele é super leve. E eu tava com medo de ficar grudado, mas ficou boa, né? Ficou uma delícia, ficou muito bom. Parabéns. Mas enfim, o que eu quero contar pra vocês é, se vocês viram o vlog de semana passada, vocês sabem que a gente foi no Costco e a gente ficou pensando, a gente ficou lá analisando sobre uma máquina de sorvete, não foi? Ah, amor, isso aqui é O que é isso? uma máquina de sorvete. Interessante. Será que vale a pena? R$ 89,99. É o mesmo sistema da outra. Você coloca Entendi. no congelador e depois você bate com ele congelado. Ah. Mas eu não tinha visto essa. É porque ele é pequenininho, né? Ele faz esses potinhos aqui. Bom, a gente voltou lá no Costco no dia seguinte e comprou a tal máquina. E agora a gente tem sorvete. Na verdade, eu fiz a receita da máquina, a receita tradicional. A primeira vez não ficou muito boa, eu acho que eu deixei muito tempo descongelando. Você tem que deixar de 5 a 10 minutos fora da geladeira antes de você bater o sorvete. E acho que eu esqueci e ficou muito mole. Depois ficou muito boa. E aí eu testei com a minha receita de picolé de iogurte de... Já tá muito tarde já tô cansada. De proteína. E eu fiz a mesma receita, a mesma proporção de iogurte com proteína e ficou uma delícia ontem, né? Uhum. Anteontem. E aí eu fiz mais pra gente... Vamos deixar aqui. Hey Siri, count 5 minutes. 5 minutes? A gente vai esperar 5 minutos pra derreter um pouquinho e aí a gente vai bater na máquina de sorvete pra gente tomar. Mas ficou uma delícia. São 10 minutos. De 5 a 10 minutos. É porque eu tenho medo de ficar muito tempo igual da primeira vez. Se ficar pouco, a gente deixa depois mais tempo. Suja minha roupa, diz que é detalhe essencial. Quarta-feira, bolonhesa, massa fresca, pele acesa. Entre o riso e a sobremesa, teu beijo perde a timidez. Quarta-feira, bolonhesa, cozinha vira delicadeza. Se a massa gruda na certeza, é que a gente deu sabor outra vez. A rolo dança na bancada, teu